meu nome é Marcos. Eu vou fazer uma apresentação para você. Primeiro, falar um pouquinho de mim. Eu fiz graduação na Escola Paulista de Medicina, fiz residência em cirurgia geral e desde a graduação até a residência sempre tive muito contato com trauma, atendimento ao politraumatizado e o paciente de pronto-socorro com urgência e emergência. Sempre trabalhei com alunos e atualmente com estudantes de medicina e com residência de cirurgia. E fiz especialização em videocirurgia, em cirurgia minimamente invasiva, né? E hoje vou apresentar para vocês um pouco sobre a residência médica, né? Por que escolher a residência médica? Então, cada um tem um motivo para escolher residência médica, dependendo daquilo que viveu e viu e aquilo que está vendo na faculdade de medicina. Algumas pessoas têm influência de alguns professores que foram mais legais, apresentaram a disciplina de uma forma mais interessante, as experiências que tiveram, mas, de modo geral, as pessoas escolhem cirurgia porque tem uma identificação maior com a parte resolutiva, aquele que quer resolver rápido, quer resolver logo. Não que outras disciplinas, outras especialidades não resolvam, mas cirurgia, você vai lá, na maioria das vezes, né, vai lá, opera e resolve. Diferente da parte clínica, né, que você acaba tendo que, você faz uma medicação, espera um tempo maior para avaliar, avalia muitos outros fatores, então é um pouco diferente. A cirurgia é mais resolutiva, você cria uma independência, uma flexibilidade muito grande, porque na residência de cirurgia geral, você tem contato com um paciente grave, um paciente de UTI, né? Em muitos programas de residência, você acaba, e aperfeiçoamento, você acaba tendo estágio em UTI, né? E isso te capacita também a trabalhar em UTI, porque um bom cirurgião precisa também saber UTI, porque você precisa saber conduzir, avaliar. O caso cirúrgico que você operou está grave e foi para UTI, né? Não pode deixar só na mão do intensivista e falar, se vira aí. Você tem que ter uma participação, tem que saber avaliar o paciente e indicar uma nova reabordagem ou contraindicar uma cirurgia, dependendo daquilo que o paciente apresenta, né? Eu gosto de discutir muito a diferença entre residência e fazer uma pós-graduação ou uma educação continuada. Talvez muitas pessoas nem conheçam, né, pós-graduação ou educação continuada, mas existem dois caminhos para você chegar a ter um título de especialista, né, de ser um cirurgião geral. O caminho mais comum é pela residência médica, né? Você faz a prova, entra na residência médica, já vai falar do tempo, depois tudo, mas o outro caminho é a pós-graduação ou educação continuada. O Colégio Brasileiro de Cirurgiões oferece educação continuada, né? São poucos lugares que tem, está crescendo muito agora essa forma, que você tem um outro tipo de carga horária, outro tipo de cronograma, mas sempre baseado nas exigências do MEC, né, e do CBC, ou então um curso de pós-graduação. Aqui pós-graduação geralmente tem mais para subespecialidade, mas também tem para especialidade. Geralmente é indicado para pessoas que não têm uma condição financeira de bancar uma residência, que não têm tempo suficiente, pessoas que têm filhos, né, que ainda cuidam dos pais, que financeiramente não tem como depender exclusivamente de uma bolsa de residência, né, que vai falar que o valor é muito baixo para quem, para pagar tudo que você precisa no mês, né, aluguel, comida, isso o básico, né, aluguel, comida, material. A bolsa de residência não é suficiente, então você acaba tendo que trabalhar fora disso, e pela carga horária da residência acaba não dando tempo, ou você morre, né. Então, muitas vezes a pós-graduação ou a educação continuada, dependendo, te dá essa oportunidade. Então, só para mostrar de modo geral que são dois caminhos que você pode chegar até ter aquilo que todo mundo procura, né, que é ter o treinamento, aprender de fato, né, a cirurgia, clínica cirúrgica, e ter o título de cirurgião geral. As pós-graduações e educação continuada, acaba sendo necessário você prestar a prova de título para ter essa certificação no final do treinamento.
a residência médica acaba dando, né? Você acaba ganhando esse título quando você sai. E quanto ao tempo, são 2 anos de cirurgia geral para quem quer fazer diretamente uma subespecialidade, né? Seja cirurgia vascular, urologia, cirurgia torácica, gastro. Então, para fazer essa subespecialidade, você tem que ter no mínimo 2 anos de cirurgia geral. Ou você faz 3 anos, né? Você ganha o título de cirurgião geral e depois trabalha com cirurgia geral, ou pode ir para a subespecialidade. Mas só vai poder dar plantão de cirurgião geral e atuar como cirurgião geral quem fez os 3 anos, quem tem o título de fato, né? Os 2 anos como pré-requisito servem como base para que você vá para a subespecialidade, mas não te dá o título para atuar como cirurgião geral. Então é muito importante fazer essa escolha, né, para ver aquilo que você projeta no futuro, né, o que você quer fazer, porque muitas vezes a pessoa se incomoda porque o que acontece hoje em dia é até falo dos desafios para o futuro, é uma desvalorização da cirurgia geral, né? Infelizmente, no Brasil, a cirurgia geral não é valorizada. Ela é vista essencialmente como um pré-requisito para fazer uma subespecialidade. Ou seja, a pessoa entra na residência médica de cirurgia geral, já pensando, eu vou ser cirurgião torácico, eu vou ser cirurgião plástico, eu vou ser cirurgião vascular, e acaba passando uma residência de cirurgia geral, assim, meia boca, não aproveitando de fato, né, aquilo que oferece. E o Colégio Brasileiro de Cirurgiões fez e propôs essa mudança no sentido de realmente valorizar a cirurgia geral, né, fazer com que o cirurgião geral seja valorizado como um especialista, né, e capacitando nesses 3 anos, diferente daquilo que é só um pré-requisito, como tem, né, nos 2 anos. Muita gente se incomoda porque vai ser cirurgião plástico, por exemplo, e não vai poder atuar como cirurgião geral, porque até você ser totalmente dependente como cirurgião plástico, você tem que ter em mente que você vai ter que trabalhar como cirurgião geral também, né, porque a oferta de trabalho tem bastante em pronto-socorro, por exemplo. Então, se você pretende atuar como cirurgião geral, você tem que fazer os 3 anos. E o mercado de trabalho é bem amplo para o cirurgião geral, né? Você pode fazer desde ambulatório, atuar em pronto-socorro, fazer cirurgia eletiva, diversas, né? Atuar até para fazer como perito, né? Assistente técnico em algum processo. Então, assim, tem várias áreas para atuar, né? E uma coisa muito importante que você tem que ter conhecimento é com relação ao regime de trabalho, né? Hoje em dia, trabalhar com carteira assinada, ter um trabalho CLT é muito difícil, cada vez mais difícil. Em medicina, isso é muito pior. Não só em cirurgia geral, mas em todas as áreas da medicina, você acaba sendo contratado por uma empresa, que na verdade você presta serviço para ela, você entra como associado da empresa, ou mesmo você tem a sua empresa, né, e a empresa maior paga para a sua empresa. Não é nada pessoal. Isso faz com que as empresas e as prefeituras que terceirizam esse trabalho não paguem para você férias, nem 13º, né? E se em algum momento eles acharem que você não serve mais para o serviço, eles vão falar para você, não queremos mais você, e você não vai ter mais trabalho do dia para a noite. Né? Então, essa vulnerabilidade que você tem na medicina em geral é um aspecto triste, não é um aspecto da cirurgia em si, né? É da medicina em tudo, assim. Então, uma forma de vocês se prepararem para isso, lógico, né? Muita gente acaba fazendo concurso público para manter com segurança um trabalho CLT, ou partindo para atuação particular, né? Atender convênio, atender particular, que é uma maneira de você ficar menos dependente dessas empresas. Mas é claro que se você tiver uma boa formação, né, for um ótimo médico, cirurgião geral, você vai ter muitas oportunidades que vão abrir para você. Aí vai caber você escolher, né, e se valorizar, para não aceitar qualquer trabalho de qualquer maneira, porque tá cheio de empresa e médico também, né, que vai querer te explorar, né, te colocar em situações horríveis de trabalho, te pagando um valor absurdamente baixo.
falei um pouco de mim, da residência de cirurgia geral. Agora vamos falar um pouco do caso clínico, né, para ilustrar para vocês mais ou menos como que é o dia a dia de um cirurgião geral, o que mais pode aparecer, né, no caso de você trabalhar num pronto-socorro, por exemplo, e vamos discutir o caso aí. Esse caso é um caso real que eu atendi, eu acompanhei, tá? É um paciente de 62 anos, homem, que reclamava de dor abdominal difusa, principalmente em fossa ilíaca esquerda, que iniciou há 4 meses, mas que passava, melhorava. E nos últimos 3 dias piorou muito. Ele não evacuava há 3 dias e falava que tinha vômitos escuros no período, com odor muito ruim. E não conseguia comer nada, se sentia fraco. Também falou que a barriga dele começou a inchar muito, teve um aumento do volume abdominal nesse período, não conseguia mais ter flatos, né, nem evacuar, que perdeu nesses últimos 3, 4 meses 24 quilos. E é um paciente que de comorbidade só tinha um tratamento de hipertensão, com losartana, e nunca tinha feito cirurgia anterior. Diante dessa história toda, né, a gente começa a pensar em pós-diagnósticas, né? Só pela história, pela anamnese, a gente pode formular várias pós-diagnósticas. E como que a gente formula a pós-diagnóstica? A principal base é a fisiopatologia. É muito importante que vocês estudem e saibam a fisiopatologia das doenças, porque se você sabe a fisiopatologia das doenças, se vocês sabem como a doença acontece, vocês são capazes de transformar sinais em sintomas, né? E dar um significado clínico para isso. Por exemplo, se o paciente vem e fala, tô com dor abdominal, tá com constipação, né? A barriga tá distendida, tá vomitando. Aí que você vai pensar, se ele tá vomitando, tá com a barriga distendida, parou de evacuar, o que aconteceu dentro da barriga dele? Com certeza, o intestino perdeu a peristalse, né? Os movimentos intestinais pararam. Então, você já começa a inferir várias coisas que estão acontecendo lá dentro, sem nem mesmo ter feito exame físico ou radiografia, né? Se ele está com dor abdominal, a dor é localizada ou não, é difusa, você já vai imaginando que está tendo uma inflamação do peritônio dele, um peritônio visceral ou do peritônio já parietal. Então, são vários dados que você já começa a pensar o que está acontecendo, né? Só pela história, pelo exame físico. Mas, realizando o exame físico, você vê que realmente o paciente tem um abdômen muito distendido, os ruídos hidroaéreos deles estão ausentes, né? O abdômen está flácido, mas está bastante doloroso a palpação, e tem um sinal de irritação peritoneal, que é a descompressão brusca presente. Quando a gente avaliou o vômito do paciente, esse vômito escuro com cheiro mau que ele falava, na verdade era fezes, ele tinha vômito fecaloide, né? Quando a gente fez um toque retal no paciente, não tinha fezes na ampola retal. E esse vídeo aí mostra o sinal de Kussmaul que esse paciente apresentava. Vou passar o vídeo aqui para vocês, eu vou falando. Como vocês podem ver, o sinal de Kussmaul é quando você tem as alças intestinais bem visíveis na parede abdominal e com uma peristalse de luta, né? Pode ver desenhada certinho as alças intestinais. Isso chama sinal de Kussmaul, né? Esse sinal, ele aparece, ele é clássico, indica uma obstrução intestinal em curso, né? Porque as alças estão todas dilatadas, bastante distendidas e com uma peristalse de luta, ou seja, eles estão tentando vencer a provável obstrução, aumentando o ruído hidroaéreo, aumentando a peristalse, aumentando os movimentos intestinais, né? A gente vai ver isso depois na fisiopatologia do abdômen agudo obstrutivo, mas só para pensar no exame físico de modo geral, eu direcionei o exame físico na parte abdominal, mas é claro que você tem que fazer também o exame físico geral, né? Dar uma olhadinha no pulmão, ver se não tem nenhuma patologia pulmonar, porque depois a gente vai ver que, como diagnóstico diferencial, tem muitas patologias de tratamento clínico, de tratamento não cirúrgico, que podem confundir na hora do diagnóstico, mas, no caso, esse paciente, né, por toda a história, a gente acaba direcionando para outra hipótese diagnóstica. Mas o abdômen dele estava distendido, como eu falei, né, a gente já pressupõe o que a gente vê aí, a perda
da peristalse ou a diminuição da peristalse, né? Porque essa peristalse de luta que acontece do intestino como se fosse o último suspiro do intestino tentando vencer a obstrução. Aí ele não consegue vencer a obstrução e para de vez. Que é quando você tem a perda do ruído hidroaéreo, né? Some. Muitas vezes pode acontecer de ter um ruído hidroaéreo metálico, né? Que eles chamam. É quando você ausculta o abdômen e escuta um timbre metálico, como se você estivesse batendo num cano metálico. Isso é um sinal clássico de obstrução intestinal, porque esse barulho é exatamente o barulho que faz, o som que faz a gota de líquido que está transudando dentro da alça intestinal e caindo no líquido que está acumulado nela. Então, assim, é muito específico, mas é patognomônico de obstrução intestinal. O abdômen dele está flácido, né? Está doloroso, porque tem uma inflamação do peritônio, né? Está doloroso difusamente, ou seja, ele já deixou de ter uma inflamação no peritônio visceral e a inflamação já está no peritônio parietal, né? Já está de maneira difusa. E esse vômito fecalóide, a gente vai ver depois a fisiopatologia, mas ele já indica que primeiro, é uma obstrução mais baixa, né? Ou seja, onde já tem umas fezes se formando em formação. E também que é uma obstrução que já está há alguns dias aí, né? Seja uns 2, 3 dias, no caso dele, né? Porque o conteúdo gástrico já foi, o conteúdo entérico já foi, e está começando aí o conteúdo do colo, da transição ileocolônica, né? E nesse instante, quais as hipóteses diagnósticas que a gente pode fazer? Bem parecido com aquele início, né? A gente tem que saber a fisiopatologia. Então, a gente vê o paciente distendido e pensa qual a expressão, o que é a expressão clínica de uma distensão. A gente já pensa numa radiografia com uma distensão de alça, né? O aparecimento, no caso, nessa primeira radiografia de cima, um delgado com a imagem que a gente chama de empilhamento de moedas, né? Que é a imagem do intestino delgado parado, né? Porque, de modo geral, numa radiografia você não vê o intestino delgado, ele não aparece desenhadinho porque ele está em constante movimento, né? Você só tem a imagem de um intestino delgado todo desenhado dessa forma quando ele está parado, quando perdeu a peristalse. E quando perde a peristalse, o intestino distende, acumula líquidos e gases, como a gente vê na imagem da tomografia abaixo, né? Alças intestinais repletas de líquido e gás, né? Que é o nível hidroaéreo. Isso tudo, a expressão clínica é a distensão abdominal. E como você tem a perda da peristalse, o intestino não está se movimentando, tudo que você comer vai vomitar. Né? O intestino para, o estômago para, então não adianta você comer que você vai vomitar. Então, todos esses sinais e sintomas, você já começa a pensar na fisiopatologia, o que está acontecendo ali. No exame físico, a dor abdominal. Está doendo a barriga em todo o abdômen. A gente vai ver que tem várias hipóteses diagnósticas para dor abdominal difusa, isolada, mas associada com esses sintomas, você já infere que a inflamação do peritônio deixou de ser localizada, né, deixou de ser no peritônio da víscera e já está no peritônio parietal, ou seja, está em todo o peritônio do abdômen. E isso faz com que você perca, né, a localização da dor, né? Tem patologias em que você tem primeiro, né, no caso, por exemplo, a apendicite aguda, ela tem uma dor não localizada ou mais difusa periumbilical, e com o passar dos dias, né, com a inflamação em progressão, você vai ter a dor localizada na fossa ilíaca direita, né? Então, baseado no padrão da dor, na alteração do comportamento, você já infere várias coisas. Então, a hipótese diagnóstica, né, baseada na história, na anamnese do exame físico, na verdade é uma soma. Você vê os sintomas que o paciente tem, você vê a idade do paciente, os antecedentes e dá uma hipótese diagnóstica. Nesse caso, um paciente com esses sintomas de dor abdominal, distensão, vômito, perda, parada de eliminação de gases e fezes, de 62 anos, com antecedente não cirúrgico e hipertenso, qual que é a pós-diagnóstica? A gente vai ver, de cara, você poderia falar de abdômen agudo obstrutivo, sem falar da etiologia, né, falar de um modo geral, né, porque a gente tem, dentro de hipóteses diagnósticas, a gente tem o diagnóstico sindrômico,
o diagnóstico etiológico e o diagnóstico anatômico, né? O diagnóstico sindrômico, no caso, é o abdômen agudo, síndrome do abdômen agudo ou só abdômen agudo. O diagnóstico etiológico a gente não tem ainda. A gente não sabe se é o abdômen agudo. Lógico, a gente tem algumas ideias, né, mas a gente não pode dizer com certeza que é um abdômen agudo obstrutivo, que é um abdômen agudo inflamatório, complicado, que é um abdômen agudo vascular, abdômen agudo perfurativo, e nem é o objetivo quando você atende um paciente com indicação de cirurgia, né? A gente vai ver isso depois, né? Mas e também tem o diagnóstico anatômico, você fala exatamente, né? É no cólon direito, é no duodeno. Então, isso geralmente a gente tem para cirurgias eletivas, né, que não tem urgência, mas quando você tem urgência, você pode abrir mão desses dois diagnósticos, etiológico e anatômico, e indicar a cirurgia somente com diagnóstico sindrômico, né? Então, esse talvez seja um dos slides mais importantes, né, que vai mostrar para você o que eu falei, que eu acho muito importante que todo mundo saiba, que é a fisiopatologia da doença, né. Essa imagem mostra a fisiopatologia da obstrução intestinal. Tem até um anelzinho embaixo aí mostrando uma obstrução física, né, ou seja, houve interrupção do trânsito intestinal por algum motivo, seja por tumor, seja por uma hérnia que está encarcerada, seja por vários motivos, né? No caso aí, os motivos mais comuns de obstrução intestinal são bridas ou aderências, né, de pacientes que foram previamente submetidos a alguma cirurgia, é o mais comum, tumor obstrutivo e hérnia que está obstruindo. Então, quando você tem essa obstrução física, você começa a acumular dentro das alças intestinais do cólon, tudo que está acima disso começa a acumular, né? Fezes começam a acumular, né? As células da parede do intestino continuam a produzir muco, porque elas entenderam que está parado, né? Começou agora a obstrução, então continua a produzir muco, continua a produzir fluidos, as bactérias que estão presentes continuam a fazer seu trabalho, a fermentação, a produzir CO2, gás, né? Então o intestino começa a distender, né? Porque tem acúmulo de gás líquido, que é o que a gente vê na tomografia do lado direito, né? Esse nível hidroaéreo, que é o acúmulo de líquido e acúmulo de gás, exatamente como está aqui, entendeu? Essa é uma imagem que a gente tem logo após a obstrução, a perda da peristalse. E como eu tinha falado para vocês, o intestino tenta aumentar a peristalse, aumentar os movimentos intestinais para tentar vencer essa obstrução. Quando essa obstrução é uma brida frouxa, até vence, né? Às vezes um fecaloma menor ou até algum objeto, né? Um corpo estranho até consegue vencer, mas quando a obstrução é física, não vence. Então, você tem a perda da peristalse depois de um tempo, né? Depois dessa peristalse de luta. Então, quando você tem esse ruído aéreo aumentado, que é a peristalse de luta inicial, ela vai tentar vencer essa obstrução, não vai conseguir. Então, muitas vezes, quando você avalia um paciente, ele está com ruído aéreo aumentado, não vá pensar que de cara é uma jeca, né, uma gastroenterocolite, uma infecção viral, até bacteriana, no trato gastrointestinal. Porque até na obstrução intestinal cirúrgica, por um tumor, por exemplo, o ruído aéreo está aumentado inicialmente. Você pode ter até diarreia, né? A pessoa já olha direto e fala, nossa, está com o ruído aéreo aumentado e tem diarreia. Mas pode ser uma obstrução, porque aquela diarreia pode ser chamada de diarreia paradoxal. Porque aquela última diarreia que o paciente tem, né, antes de perder a peristalse, né, os movimentos todos do intestino, e ter aquele resultado de exame físico que a gente fez, que é o toque retal com ausência de fezes na ampola retal, né, porque tudo que tinha que sair já saiu, e não está formando mais fezes porque o trato gastrointestinal está obstruído. A gente vai falar isso depois do toque retal também, porque a presença ou não de fezes na ampola retal não significa nada. Você pode fazer um toque num paciente que está obstruído e tem indicação de cirurgia e pode ter fezes, porque aquelas fezes são fezes residuais de antes da obstrução, que não saíram, estão lá,
né? Então não pode dizer que ele não está obstruído. Mas se você encontrar um paciente que não tem nada na ampola retal, a chance de estar obstruído é muito grande, é quase que completa, né? Então, com a perda do peristaltismo, começa a acumular cada vez mais líquido e gás dentro da alça, começa cada vez a ficar mais distendido o paciente, e a partir daí começa a ter vômitos, porque você perdeu a movimentação do trânsito gastrointestinal, então não adianta você querer colocar a comida, que ela não vai para frente, ela vai voltar. Então, nesse momento, o paciente começa a ter vômito, né? Por ter vômito, começa a ficar desidratado. No vômito, tem muita perda de eletrólitos, né? Principalmente o ácido clorídrico do estômago, que leva a H+. Então, se você perde H+, você vai ter uma alteração no pH também. Então, muitas vezes o paciente tem uma alcalose metabólica associada. Então, são várias alterações hidroeletrolíticas, né, e ácido base que contribui para a piora do paciente. E se não for tratada essa obstrução, né, ela começa a evoluir, até que a distensão dessa alta intestinal é tão grande que começa inicialmente a comprimir as veias, né, que drenam a parede do intestino. Sem drenagem venosa, a parede do intestino começa a ficar edemaciada, né, porque começa a extravasar esse conteúdo para o interstício, e com a progressão da distensão pode comprimir até as artérias que estão irrigando, e sem irrigação das artérias, a parte do intestino começa a entrar em isquemia, necrose, perfura. Então, acaba que a perfuração e a peritonite generalizada fecaloide, né, ou entérica, ela é a fase final do abdômen agudo obstrutivo, se não tratado, do abdômen agudo inflamatório também, por exemplo, uma apendicite aguda complicada, né, que chega a necrosar o apêndice e perfurar, ela pode contaminar toda a cavidade com fezes, vai provocar uma irritação peritoneal, vai fazer com que o intestino perca a sua peristalse, e tudo que tem para cima vai ficar distendido, dando um aspecto de obstrução intestinal. Mas pela história, pelo exame físico, você sabe que isso não é um abdômen agudo obstrutivo, é um abdômen agudo inflamatório complicado. Você não sabe nem saber se é apendicite, se é tumor, se está obstruído ou inflamatório. Só o fato de ter alguns sinais, como essa distensão toda, associada à história dele, não tem fezes na ampola, já indicaria cirurgia, assim como uma apendicite aguda complicada, né? Se tem uma descompressão brusca, uma irritação peritoneal, o paciente está vomitando, não está tendo fezes e flatos, isso é um indicativo de cirurgia, né? Então é muito importante saber a fisiopatologia para poder formular hipóteses diagnósticas e saber o que provavelmente você vai ver em um exame de imagem, para que você não peça exames desnecessários ou deixe de pedir alguns exames. Aqui eu fiz algumas imagens que indicam diagnósticos diferenciais dependendo da dor de determinado paciente. Por exemplo, no hipocôndrio direito, a gente tem várias condições clínicas cirúrgicas, né, como a mais comum é a colecistite aguda, né, pode haver até apendicite aguda no hipocôndrio direito, porque o apêndice pode estar em variadas posições, inclusive na posição subcostal, né, então isso tem que ser levado em conta também, né, assim como tem vários outros diagnósticos, como pneumonia de base direita, né, nefrolitise, até pericardite, pancreatite, dão dor nessa região que a gente tem que saber fazer o diagnóstico diferencial. Na fossa ilíaca direita, né, que a doença de tratamento cirúrgico mais comum no mundo é a apendicite aguda, a dor característica é na fossa ilíaca direita, mas pode ter alteração da localização da dor, dependendo da posição do apêndice, né, essa região pode ser confundida com muitas patologias, né, como ureterolitise, e na mulher mais ainda, né, porque a mulher, por ter nessa mesma região os anexos, né, ovário, a tuba, isso confunde, né, com cisto de ovário roto, com salpingite, com gravidez ectópica, com doença inflamatória pélvica. Então tem que saber fazer o diagnóstico diferencial. No caso do hipocôndrio esquerdo, pode ser ABCA esplênico,
até uma diverticulite aguda, herpes zoster, que pode ser dos dois lados, né, na região subcostal mais comum, ureterolitise, pneumonia de base também, né, e na fossa ilíaca esquerda pode ser abscesso de pessoas, ureterolitise, o mais comum também é diverticulite aguda, né, e sempre pensar que em todo o trato gastrointestinal pode ser tumor também, né, fossa ilíaca esquerda, assim como na direita, né, pode ser cisto de ovário roto, pode ser gravidez ectópica, doença inflamatória pélvica em pacientes do sexo feminino, né. E a dor difusa, né, a dor difusa, ela pode significar para você que é uma dor que está se iniciando e pode se localizar depois, ou mesmo que é uma dor que já está de uma doença complicada, né. Pode ser uma úlcera péptica perfurada? Pode, porque já vazou conteúdo gástrico ou duodenal para toda a cavidade, né, e teve uma irritação peritoneal. Pode ser uma diverticulite aguda complicada, que perfurou e tem pus espalhado por toda a barriga ou até fezes, pode ser. Assim como pode ser também uma gastroenterocolite, que não é de tratamento cirúrgico, né, é uma infecção do trato gastrointestinal, na maioria das vezes por vírus, que é autolimitada e não necessita de tratamento cirúrgico, é hidratação, né, sintomático só. Mas tem que saber diferenciar aquilo que é cirúrgico ou daquilo que não é cirúrgico, para você não deixar de passar um diagnóstico importante e complicar a evolução da doença do paciente. É muito importante os exames de imagem, né, como a gente diz aqui, né, no caso, na dor abdominal aguda, porque você tem que saber, principalmente, quando não pedir o exame de imagem, porque em muitos casos vai estar claro para você que aquele paciente é um paciente cirúrgico, né, você vai ficar na dúvida ou vai ficar com medo de indicar cirurgia sem antes fazer um exame de imagem para confirmar. A gente vai ver que tem muitos casos que você pode e deve fazer um exame de imagem para confirmar, mas tem outros que, fazendo um exame de imagem, não vai mudar a conduta, entendeu? Então, por exemplo, se o paciente tem uma irritação peritoneal, está com uma descompressão brusca presente, né? Independente se for por uma úlcera gástrica perfurada, ou se for por uma apendicite aguda complicada, a indicação é cirurgia. Então, fazer o exame de imagem vai perder tempo, porque no final o tratamento vai ser o mesmo, cirurgia. Você não vai ganhar tempo se você vê que aquilo é uma apendicite aguda complicada e não uma diverticulite aguda complicada. Isso aí, na hora que você abrir, você vai ver. Então, isso não vai te dar uma informação adicional importante, não vai economizar tempo. Então, se o paciente tem peritonite, né, lógico, excluindo causas de peritonite não cirúrgicas, né, que no caso, paciente que tem doença renal crônica e está com uremia, pode ter uma dor abdominal que simula uma peritonite, né, peritonite bacteriana espontânea, por exemplo, PBE, ela tem uma peritonite, mas são peritonite bacteriana secundária, não primária, né? Desculpa, primária e não secundária. Secundária é quando é secundária a alguma patologia, né? Seja apendicite aguda complicada ou diverticulite aguda complicada. Então, tem peritonite, excluindo essas causas não cirúrgicas, né? De inflamação ou irritação do peritônio por uremia, né? Por algum distúrbio hidroeletrolítico, né? Até cetoacidose diabética também, um paciente diabético descompensado, ele pode dar dor abdominal com irritação peritoneal, então tem que saber as causas para poder indicar cirurgia no paciente com a condição cirúrgica. Claro que a história do exame físico vai direcionar muito você, né? Então não é só a presença de dor abdominal com peritonite que vai ser indicativo de cirurgia. O pneumo peritônio, ou seja, o paciente tem pneumo peritônio, ele tem gás livre no abdômen, ou seja, alguma víscera oca está perfurada. Então, não adianta nada você fazer um exame de imagem para saber ou tentar ver o que perfurou, o que é bem difícil na maioria das vezes, né? Porque o tratamento é cirúrgico. E o abdômen agudo obstrutivo, né? A gente vê pela história, o exame físico, os sinais e sintomas. É uma obstrução física, ou seja, vai ter que operar, vai ter que remover cirurgicamente a obstrução física, né? Então, a indicação é cirúrgica.
Não adianta você fazer uma tomografia, por exemplo, para ver se há uma obstrução no sigmoide, no delgado ou no cólon direito, porque não vai mudar a conduta. A conduta é a mesma, cirurgia. Então tem que saber usar a imagem a seu favor, né? Que hoje em dia a medicina acaba sendo muito defensiva, né? Então o médico pede exame de imagem para todo mundo para se defender de uma possível ou provável processo. Mas tem que saber dosar isso aí, né? Porque tem muitos estudos que mostram que o superuso, né, desse recurso que é o exame de imagem, principalmente a tomografia computadorizada, né? Apesar da tomografia ser um aparelho extremamente caro, e no Brasil ele está concentrado no sudeste e sul, né? Essa região acaba tendo um uso muito indiscriminado. Então é tomografia para todo mundo. Muitas vezes a tomografia é errada, assim. Um paciente com uma dor abdominal, que tem indicação para fazer tomografia, que você quer fazer um diagnóstico diferencial, a tomografia tem que ser com contraste endovenoso, muitas vezes até associada a contraste retal. A tomografia sem contraste tem indicação, por exemplo, no paciente renal crônico, descompensado, que não pode receber contraste, né? Então, aí ainda é um custo-benefício, mas na maioria das vezes tem que ser com contraste, porque a ausência do contraste faz com que haja uma perda muito grande na qualidade da imagem no diagnóstico. Mas saber usar a indicação do exame de imagem. E quando que você vai pedir esse exame de imagem, né? Quando você tem uma dúvida diagnóstica, eu não sei se é apendicite aguda, se é um cisto de ovário, se é até apendalgite epiploica, né? Então aí você pede o exame de imagem. Quando você quer fazer um planejamento, né, saber se você vai fazer uma incisão menor ou se você vai estender a incisão, mas isso, claro, quando você tem tempo para isso, quando o paciente tem condição clínica, né, para que você perca esse tempo, né, seja benéfico depois para fazer esse exame. Que no paciente que está mal, você não vai levar ele para tomografia para fazer esse exame só para ter esses dados, né? Por exemplo, no paciente que está mal, a cirurgia de urgência, são incisões maiores, né? Você vê na hora o que está acontecendo. E até o uso da imagem para você planejar uma via cirúrgica, né? Porque tem muito abdômen agudo obstrutivo que o paciente está relativamente bem, ele consegue ir para a toma e fazer uma imagem sem prejuízo, e você vê que é uma distensão segmentar, e você decide que pode ser tratada por laparoscopia, não por uma laparotomia, né? Então, são condições, né, como diverticulite aguda também, por exemplo, quando ela não tem aquela irritação peritoneal exacerbada, quando o paciente está bem clinicamente, você pode fazer uma tomografia para classificar no Hint, né, que é a classificação de diverticulite aguda, porque se for Hint em 1 ou 2, que é a formação de abscesso local, ou até abscesso pélvico, emparedado, que a gente chama, né, junto do cólon, você pode tratar clinicamente. Fazer uma punção guiada por ultrassom, por tomografia, e não precisa operar nesse primeiro tempo. Então, nesse caso, o exame de imagem ajuda a decidir o planejamento cirúrgico, né, até a opção de tratamento. A colicite aguda, é muito importante que, se você tem tempo, conseguir um exame de imagem para avaliar a via biliar, porque apesar de você ter uma inflamação na vesícula e decide que precisa ser operado naquele momento, se o paciente tiver microcálculos, algum cálculo tiver migrado para a via biliar principal, você precisa fazer no intraoperatório uma exploração da via biliar. Você precisa, pode até abrir mão desse procedimento e deixar para uma CPRE depois, né? Então, depende do serviço que você está, do recurso que você tem. No caso de pancreatite aguda, né? Depois de 48 horas para ver possíveis, prováveis complicações da pancreatite aguda. Abdômen agudo vascular, no caso de isquemia mesentérica, no início você não tem um quadro com muitos sintomas, né? É um quadro muito pobre, então você às vezes pede uma tomografia com contraste e vê se você está suspeitando de uma isquemia mesentérica, é muito importante para indicar cirurgia. E no abdômen agudo
hemorrágico, por exemplo, numa gravidez ectópica rota, se dependendo da condição da cavidade, né, da causa, você pode fazer o tratamento clínico por laparoscopia ou por laparotomia. Então, cada caso é um caso, tem que ser avaliado para ver necessidade, né, e aquilo que vai contribuir à avaliação de um exame de imagem. E os exames laboratoriais? Os exames laboratoriais sozinhos, eles não dão diagnóstico de nada, eles têm que sempre ser associados aos sintomas, né? Na maioria das vezes não são os exames que contraindicam uma cirurgia, mas em muitos casos, por exemplo, o hemograma, na maioria dos casos, ele vai estar aumentado, né? Porque a própria inflamação, independente da infecção, ela já provoca um aumento do número de leucócitos, né? A resposta endócrino-metabólica que o paciente tem, né, as alterações dos hormônios associado à produção de citocinas inflamatórias já provocam um aumento, uma hiperatividade, né, da medula óssea e um aumento do número de leucócitos. Mas é claro que em casos de infecção ele vai estar muito mais aumentado. Geralmente infeccioso, acima de 20.000, né, você já tem a suspeita de abscesso. Os eletrólitos, sódio, potássio, em geral, eles podem estar alterados. No caso, o paciente está vomitando, ele vai perder sódio, perder potássio pelo vômito, né? Às vezes, a alteração desses eletrólitos, por si só, dá uma perda peristalse e você tem o que a gente chama de pseudo-obstrução colônica aguda. O paciente desidratado, o paciente com alteração hidroeletrolítica, ácido básico, ele acaba tendo uma perda peristalse, né? O paciente fica distendido, vomita, mas é um paciente que não tem uma obstrução física. O trânsito gastrointestinal dele está livre, mas ele tem uma perda da peristalse por conta de alterações, né, de eletrólitos, de hidratação, principalmente paciente idoso, né, gestante tem também. Então você tem que avaliar, é um hipodiagnóstico que você pede exame de imagem para confirmar, muitas vezes, né, mas é um diagnóstico de exclusão, né. Primeiro você vai pensar sempre no pior, no que mais mata, para depois chegar nesse diagnóstico. A função renal, né, creatinina, para ver se você tem que hidratar mais o paciente ou não, para ver, de modo geral, a condição do paciente que você está lidando, que você vai indicar a cirurgia. E também para quando você planeja enviar esse paciente antes ou depois da cirurgia para a UTI, né, tem scores de risco, né, de gravidade, como a Apache, o Marshall, que te dá um panorama geral, né, de como esse paciente está nos vários sistemas dele. Então, é importante, às vezes, pedir os exames laboratoriais, mas não é o mais importante, não é isso que vai mudar o diagnóstico, né? A não ser que você tenha casos muito limítrofes, com dúvida diagnóstica, ele serve muito e auxilia na tirar essa dúvida diagnóstica, né? Então, voltando ao caso clínico, nosso paciente com uma dor abdominal difusa, que era na fossa ilíaca direita e ficou difusa, começou há 4 meses e piorou há 3 dias, ou seja, teve uma complicação aguda aí, né? Perdeu 24 quilos nesses últimos 3 meses. Ninguém que faz regime ou perde intencionalmente peso não perde 24 quilos em 3 meses, né? Às vezes o paciente nem percebe que perdeu ou não sabe referir que perdeu peso. Aí você pergunta para ele se as roupas estão mais folgadas, se a calça está mais folgada, isso indica, né, que ele perdeu peso. Tá sem evacuar e sem eliminar gases há 3 dias e com vômito fecalóide, ou seja, ele está com sinais de que perdeu a peristalse. Por algum motivo ele perdeu a peristalse. A dor difusa indica que a irritação do peritônio é generalizada e essa perda de 24 quilos em 3 meses dá para a gente um hipodiagnóstico de uma síndrome consumptiva, né? Diagnóstico sindrômico. Dentro da síndrome consumptiva, que num idoso que está com sintomas, sinais e sintomas de obstrução, né, a gente tem alguns diagnósticos, né? Está distendido, o hidroaero ausente, ou seja, perdeu a peristalse mesmo. Sinal de Kussmaul é clássico, né? Já indicaria para a gente que é um abdômen agudo obstrutivo.
E então, o que a gente pensa? A gente pensa no abdômen agudo obstrutivo, de fato, né? Ou um abdômen agudo inflamatório complicado, como eu falei. Pode ser uma diverticulite aguda, que complicou com obstrução e perfurou. Um abdômen agudo obstrutivo que está na fase final ou que já teve uma perfuração em algum ponto, né, pela distensão que comprimiu a artéria, necrosou, né, como eu havia falado. Mas independente de ser uma diverticulite aguda, de ser um tumor complicado, é um paciente que você tem que indicar cirurgia de urgência, né? Mas esse caso é um caso real que eu operei. É um paciente que tinha um tumor de cólon sigmoide. É um paciente que inicialmente tinha alterações de hábito intestinal, essa perda de peso. A gente tinha avaliado ele, fez o diagnóstico por colonoscopia. O aparelho não conseguiu transpor a lesão, que era no cólon sigmoide, mas ele ainda conseguia se alimentar com dieta líquida. Então, eu orientei que ele fizesse dieta líquida. Isso eu conversei com ele na sexta-feira, orientei que ele fizesse dieta líquida durante o fim de semana, para segunda-feira a gente pudesse fazer a cirurgia dele por vídeo. Mas o paciente acabou obstruindo completamente no fim de semana, começou a vomitar, chegou a ter vômito fecalóide e teve todo aquele sintomas que a gente apresentou no caso, né? Ficou distendido. Então ele chegou na segunda-feira, a gente teve que fazer uma cirurgia de urgência para ele, né? Essa é a cirurgia que a gente fez. É muito bonita essa imagem da esquerda que a gente vê certinho, né? Onde repousa o cólon sigmoide, né? Que a gente tem que dissecar e expor o ureter para não lesar, a artéria ilíaca comum, o músculo psoas, bem na fossa ilíaca esquerda, e a peça do lado aqui é o próprio tumor, né? O sigmoide, né, que foi retirado, e o tumor aqui no meio que estava obstruindo completamente o trânsito intestinal. Foi tratado cirurgicamente, a gente conseguiu fazer uma anastomose primária nele, e agora o paciente está em acompanhamento na oncologia, né, para fazer quimioterapia pós-operatória adjuvante. Com mensagem de tudo que eu falei e desse caso em especial, né, eu oriento assim, porque eu vejo muitos colegas médicos que sempre fazem como hipótese diagnóstica, primeiramente, aquilo que é menos grave, né? No caso, uma dor abdominal, você não vai pensar, com todos esses sinais e sintomas, você não vai pensar, independente desses sinais e sintomas, você não vai pensar que a primeira hipótese é uma gastroenterocolites, você não vai pensar que o paciente comeu alguma coisa de errado e está vomitando, tendo diarreia. Você vai pensar no pior cenário, né? Você vai pensar naquilo que pode matar. Porque se você não excluir aquilo que pode matar, aí aquilo que pode matar, vai matar, né? Porque você deixou de fazer o diagnóstico e ficou pensando naquilo que é menos grave, que é uma gastroenterocolites que é autolimitada. O paciente em 2 dias, 3 dias, vai estar bem. Então, sempre pensar no pior cenário, né? Para poder excluir aquilo que é mais grave. E para isso a gente tem que estudar muito, tem que se preparar muito. Ser médico não é fácil e ser cirurgião é muito mais difícil. É uma responsabilidade muito grande. Tem que saber tudo que eu falei de fisiopatologia, eu acho isso muito importante para qualquer especialidade, né? Porque assim você consegue diferenciar melhor e saber como a doença caminha de uma maneira geral. Lógico que tem muito casos atípicos, mas se você sabe aquilo que é mais comum, você pode prever algumas alterações, né? E saber equilibrar, né? Tem que estudar muito, tem que se preparar bastante, mas tem que ter o horário de lazer, tem que saber descansar, né? Porque o descanso também é produtivo. A pessoa que fica o tempo inteiro louca estudando, muitas vezes acaba ficando estressada e não produtiva. Então, eu acho que a gente tem que estudar muito, tem que viver isso, porque tem que estar o tempo inteiro lendo, se atualizando, lendo artigo, novos estudos, discussão sobre a doença e os últimos avanços, tratamentos, diagnósticos, porque
quanto mais a gente fizer isso, mais a gente vai ter preparado e se sentir seguro para atender um paciente assim, né? Principalmente dentro da cirurgia, que você tem que escolher se você vai operar ou não o paciente, né? É uma decisão muito importante. E existe uma frase muito legal, né, que dentro da cirurgia, que eles falam que você leva alguns anos, né, para aprender medicina, alguns poucos mais anos para aprender a operar, aprender a indicar uma cirurgia, e muitos anos para aprender a contraindicar uma cirurgia. Então, tem que saber muito para dizer esse paciente não precisa de cirurgia, né? Porque é a experiência, é conhecer a fisiopatologia, o curso da doença, né? E associar os sinais e sintomas com aquilo que pode estar acontecendo. Então, é isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela oportunidade. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Obrigado, André.